Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Alex da Piatã, o segundo mais votado aqui do Parlamento baiano, com quase 115 mil votos. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é nosso, Fernando. Primeiro, parabenizar aí pelo Questão de Ordem, a grande audiência, um programa atrás do outro, tenho acompanhado sempre, viu? E já estava com vontade de estar aqui ao seu lado. Muito obrigado aí pelo convite. Deputado, muito obrigada. A gente que agradece a presença do senhor. O senhor é sempre bem quisto aqui. Mas eu gostaria de falar com o senhor a respeito dessa votação expressiva do senhor. O segundo mais votado do Parlamento baiano, com quase 115 mil votos. Deputado, a que se deve isso? O senhor está em seu terceiro mandato. No primeiro, acho que o senhor teve aproximadamente mais de 40 mil votos. Foi 45.519. E no segundo? 83.209. E no terceiro, por que esse salto? Porque no terceiro, 115, quase 115 mil votos. A que o senhor dá esse salto, deputado? Gigantesco, né? O povo foi generoso conosco, Fernando. Mas eu acho que isso é fruto do trabalho. Eu confio muito no trabalho. O senador, que é o nosso líder, eu sou do seu partido, o senador Otto Alencar, que é nosso presidente estadual aqui na Bahia, diz que nada resiste ao trabalho. E eu acho que essa é a verdade. Tudo isso é fruto do trabalho, é a gente continuar dando atenção à nossa base. Naquele primeiro momento, quando tivemos no primeiro mandato 45.519 votos, nós continuamos visitando a nossa base, continuamos dialogando, participando, fazendo um trabalho. Então, eu acho que é fruto disso e fruto do time do qual você faz parte. Eu confio muito nisso. Ninguém faz nada sozinho, ninguém trabalha sozinho, ninguém consegue ter sucesso sozinho. E nós temos um time aqui na Bahia que está no poder há mais de 16 anos, inicialmente liderado pelo hoje senador Wagner, depois hoje ministro Rui Costa e agora o governador Jerônimo, ao lado do senador Otto. E esse time de deputados estaduais, federais, secretários, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos, junto com o nosso governador, faz com que a gente possa desempenhar bem o nosso trabalho, estar na nossa base, levando investimentos. E o fruto disso é isso aí, nas urnas. Eu não paro, estou sempre visitando a nossa base, sempre conversando, sempre participando. Então, acho que quando a gente honra cada voto que a gente tem em cada município, em cada localidade, o resultado é esse. Deputado, o senhor falou aí a respeito do senador Otto Alencar, né, que é o presidente estadual do PSD. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do partido, né? O partido que tem 2 senadores, também tem força na secretaria, força aqui no Parlamento baiano e mais de 110, tem aproximadamente 110 prefeituras, né, dos 417 municípios baianos. Fala pra gente qual a opinião do senhor a respeito deste partido e a respeito também da força do partido, né, deputado? Já que fez sempre parte ali do tripé, que era o PT, o PSD e o PP. Mas aí um tripé, né, uma perna saiu, que foi o PP, mas o PSD continua aqui na base e eu acho que é um dos mais, né, próximos, assim, dos maiores partidos ao PT. Nós somos um partido que temos 6 deputados federais aqui na Bahia, 2 senadores, 9 deputados estaduais. É o partido que mais tem prefeitos, mais de 110 prefeitos, que mais tem vice-prefeitos, que mais tem prefeita, mulheres, que mais tem vereadores. Então, é um partido que cresceu muito. Eu acho que isso tem muito a ver, repito, pelo nosso sentimento de time, mas por um bom time precisa de um bom treinador. E nós temos um bom treinador, um líder nato, que é o senador Otto Alencar, que construiu essa aliança de forma muito sólida com o PT aqui na Bahia e está ajudando nessa construção nacional também, ao lado do presidente Lula. Mas eu acho que essa última eleição foi uma grande prova para todos nós.
porque, como você disse, um desses pés aí do tripé, que foi o PP, nos deixou e nós mostramos a nossa força, mostramos a nossa lealdade, mostramos a nossa fidelidade no projeto desde o início, de todos os movimentos. Em nenhum momento o PSD pôs dúvida a essa união e o resultado disso foi o resultado nas urnas. Nós tivemos o senador mais votado da história da Bahia, foi mais votado do que os candidatos a governadores, foi uma coisa inédita. Tivemos 9 deputados estaduais, um número recorde também, 6 deputados federais. Então, acho que é fruto desse trabalho, em equipe, em time, dessa união que o senador Otto Alencar consegue fazer, envolvendo todos nós, desde o vereador, vice-prefeito, lideranças, ex-prefeitos, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, então secretários. Eu acho que é fruto de tudo isso e a gente vai continuar com fé em Deus. A gente tem uma eleição no próximo ano, a gente está se preparando para isso. Qual a expectativa para a próxima eleição, deputado? Como é que está a reunião interna do partido em relação ao número de candidatos a prefeito, né? Dos 417 municípios baianos, vocês têm 110 prefeituras. E quantos prefeitos o PSD pretende lançar? O senhor tem esse número? Olha, eu não tenho números exatos, mas pode ter certeza que o PSD vai lançar candidatos na grande maioria dos municípios. Na grande maioria dos municípios. Esse final de semana eu já participei de 2 lançamentos de pré-candidaturas em Paripiranga e em Aramari, pelo PSD. Em Alagoinhas também já foi lançado, em Nova Açores, em Conceição do Coité, em Queimadas. São muitos municípios e a gente tem feito uma força-tarefa, os deputados estaduais, federais, cada um no seu território de atuação, na sua região, para que a gente possa ter o máximo de candidaturas possíveis pelo PSD. É claro que aí, respeitando também algumas alianças que localmente está ali construída com outros partidos da base, como o PT, PCdoB, PV, PSB, MDB, que em algum desses, por não termos a densidade eleitoral, a gente apoia um outro e está ali participando na chapa ou com construção de vereadores, mas pode ter certeza que a nossa meta é aumentar a quantidade de prefeitos que nós temos hoje. E com fé em Deus nós vamos conseguir. Deputado, o senhor está no seu 3º mandato consecutivo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação do início do seu mandato até atualmente. Eu sempre questiono aqui aos legisladores, porque eles mesmos confidenciam, alguns, principalmente os oposicionistas, que acham que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo baiano. O senhor concorda? O senhor acredita que vem mudando? Ou o senhor acha que desde o primeiro mandato que o senhor entrou aqui, ainda se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo? Eu concordo com eles. Acho que é uma grande deficiência nossa. Eu tenho batido nisso aqui na casa. Lamento muito que a gente não tenha conseguido avançar o suficiente. Eu acho que nós teríamos que ter projetos de lei de deputados sendo votados semanalmente. Não vejo por que isso. Isso desanima, inclusive, o trabalho das comissões, que vocês que nos acompanham aqui, toda a imprensa, sabe, as comissões trabalham arduamente para aprovar projetos de lei, muitos debates, alguns calorosos, porque são discussões que envolvem vida de categorias, de determinados segmentos da sociedade, a vida dos baianos e baianas, e acaba não indo para plenário para que a gente possa votar. Lamento muito por isso, vou continuar tentando ser essa voz para que a gente possa avançar nesse sentido. Porque quando a gente deixa de legislar, Fernando e todos que estão nos assistindo, o que é que a gente abre a brecha? Para o judiciário. Se a gente não legisla, quem vai agir é o judiciário, vai parar lá no judiciário. E isso tem sido um problema não só
no parlamento baiano, mas em todos os estados, e tem sido um problema no Brasil. Muitas das vezes eu vejo aí, converso com colegas, deputados federais, senadores e deputados estaduais, o ativismo do judiciário, o judiciário quer se envolver. Eu digo, pô, mas é porque a gente não se a gente legislar, se a gente bater forte, não vai precisar. Não pode dar brecha. Exatamente, para chegar no judiciário. Então a gente precisa realmente, isso é um ponto fraco nosso. Eu não estou aqui fazendo culpa para ninguém, é nossa. Estou trazendo para nós, porque é todos nós do parlamento. Eu acho que nós temos que assumir isso e tomar essa frente. Deputado, eu costumo dizer que as comissões, para mim, é como se fosse o coração do parlamento baiano. E o senhor preside a Comissão de Saúde, ou seja, é uma comissão que pulsa, né, muito forte, porque é a Comissão de Saúde. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito da Comissão de Saúde aqui no Parlamento Baiano, com todos esses debates a respeito da regulação, a respeito do Planserve, mas o senhor vai responder após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Alex da Pietã. Deputado, no bloco anterior, eu estava falando com o senhor a respeito da importância das comissões, que eu sempre digo, eu considero as comissões como se fosse o coração do parlamento. E o senhor preside, como eu falei, a Comissão de Saúde, né? Ou seja, está sempre ali pulsando. Eu gostaria de questionar para o senhor a respeito dos questionamentos, né, que principalmente a oposição faz a respeito da regulação, a respeito do Planserve, se esse debate está sendo bem forte na Comissão de Saúde, além de outros debates que, obviamente, a gente acompanha, que a comissão é bem atuante, né? Eu acho que concordo contigo. O grande coração do parlamento são as comissões, é lá que se inicia tudo, é lá que se prepara tudo para chegar ao plenário, para se transformar em lei, seja vindo do executivo, dos parlamentares, do judiciário, do Ministério Público, sempre passa pelas comissões. E a Comissão de Saúde e Saneamento tem a sua importância, porque saúde é algo primordial e muito polêmico, né? E tem sido muito trabalho, Fernando, muito trabalho, diariamente reuniões. Hoje mesmo recebi vários grupos querendo debater temas importantes, projetos de leis que estão lá conosco sendo relatados para serem debatidos com vários segmentos e categorias da sociedade. E a gente tem buscado, como presidente, que estou já pela terceira vez, dar esse espaço, abrir o máximo de espaço possível para que realmente as pessoas possam participar. Você puxou dois temas polêmicos aí, que é a questão da regulação. Eu deixo bem claro que a regulação é uma necessidade. O que é que nós tínhamos antes? Talvez algumas pessoas não alcançaram, não sabem. Antes da regulação, o paciente chegava em qualquer hospital no interior, entrava dentro da ambulância e ia para o corredor do HGE, ia para o corredor do Clérigio Trindade, ficava lá no corredor. Ou você chegava nesses hospitais, estava lotado as macas nos corredores, as ambulâncias, nos passeios, no estacionamento. A regulação foi criada para justamente acabar com esse desconforto. Faz uma triagem da pessoa? Faz uma triagem. Chega, a pessoa está lá, não pode resolver ali no hospital, precisa de mais complexo, então precisa de uma atenção mais especializada, vai lá, coloca numa tela e busca uma vaga no hospital que tem suporte para atender aquela necessidade, aquela demanda. O que nós temos hoje, e aí eu defendo, Fernando, é que nós estamos faltando fazer um trabalho preventivo. Eu fiz essa defesa antes da pandemia com o governador Rui Costa e principalmente, eu vou resumir aqui, são algumas causas, mas uma principalmente, acidentes com motocicletas. Se você chegar agora no HGE, nos leitos de UTI e outros lá, 60% vão estar ocupados com acidentes com motocicletas. Então, eu dizia ao governador e fiz uma indicação para criarmos um comitê, uma comissão permanente de combate aos acidentes com motocicletas. E ele criou,
fazia parte aqui no parlamento, eu e a deputada Fabíola, e fazia parte do secretário de Saúde, da Educação, de Segurança, comandante da Polícia Militar, diretor do DETRAN, eram 14, sociedade civil organizada, tudo, para que a gente pudesse começar a criar uma campanha educacional, inicialmente, de conscientização e depois de forma ostensiva também, para combater isso. A partir do momento que a gente conseguir reduzir esses acidentes com motocicleta, que a gente conseguir fazer de forma preventiva a questão do pé diabético, para que isso não chegue com os postos de saúde, com a atenção básica, nós vamos ter uma demanda menor e, com certeza, a ampliação que vem sendo feita na alta complexidade com as construções de hospitais que o governador Wagner, Rui e Jerônimo continua fazendo, com certeza a gente vai resolver o problema da fila da regulação. Porque o problema não é a regulação, é a fila. É a fila, é verdade. É a fila. Então esse é o problema. Então a gente precisa atacar esses pontos que são críticos realmente. Aí o senhor acha que vai diminuir em quanto tempo, deputado, essa fila? O senhor acha que vai reduzir muito? Eu acho que a gente tem que não iniciar. Tem como ter essa previsão? O governador Jerônimo já nos garantiu que vai estar criando uma grande campanha nesse sentido, para combate aos acidentes com motocicletas. E ele tem batido muito nas conversas com o prefeito para fortalecer a atenção básica, para que a gente melhore também essas outras questões de cardiologia, de pé diabético, que são causas muito fortes, muito grandes. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente conseguir colocar isso em prática, eu acho que também ela é viável até do ponto de vista econômico-financeiro. É um investimento que vale a pena. A relação custo-benefício compensa. Porque você vai investir na prevenção para não ter que gastar tanto lá no leito de UTI. E além de que muitas vezes os acidentes são fatais e no interior muitos não utilizam capacete, né, deputado? É enorme. E quando chega sexta-feira à noite até domingo à noite, que aí começa... Por que é que eu estou dizendo acidentes com motocicletas? Porque a maioria são evitáveis. Por quê? Porque quando você vai olhar pessoas ingerindo álcool, pessoas não usando, como você está dizendo aí, os equipamentos de proteção individual, capacete, o cara está lá descalço, de sandália, usando moto. Então, a gente precisa fazer uma grande campanha, um grande trabalho. Nós tínhamos sugerido, inclusive, pegar uma cidade com um piloto e depois expandir isso para todo o estado. Mas eu confio muito, a Comissão de Saúde está empenhada em fazer esse trabalho. É claro que tem outras patologias importantes aí que precisam trabalhar também, mas eu acho que essa é uma que nos traz um gargalo muito grande. Em relação ao Planserv, eu acho que houve muita fofoca, muito boato. Se você sai perguntando, a maioria dos beneficiários do plano estão satisfeitos. A maioria você sai perguntando, dizem que não, eu tenho um Planserv, estou satisfeito, sempre sou atendido, a grande maioria. O que houve foi muito boato, o que já foi desmentido. Que o hospital não está atendendo, que está descredenciando. Nenhum, apenas o do aeroporto, que tinha sido uma opção deles mesmo, de descredenciarem. Não tem... E às vezes, quando você vai pegar, são problemas pontuais. Que é normal, em qualquer plano, em qualquer ação, vai ter um problema pontual. Outro. Não é que não tenhamos que cuidar. É óbvio que temos que cuidar e olhar, mesmo que seja pontual. Mas, no geral, as pessoas estão satisfeitas, os beneficiários, os quase 500 mil aí, na estúpida maioria, estão satisfeitos com o atendimento do Planserv. O que eu ouço muito a respeito dos beneficiários do Planserv, eu também sou uma beneficiária do Planserv, é que na hora de utilizar consulta tem mais dificuldade, mas os exames, que são até mais caros, eles liberam com mais facilidade, já viu, deputado? Libero, por exemplo, ressonância magnética, todos os outros, ou até cirurgia. Eu converso muito com com alguns usuários, né? E diz que o Planserv libera realmente com mais facilidade. E eu, inclusive, eu estava com um médico ontem da
daqui conversando com um cardiologista, que é um médico da casa, aí questionando a ele a respeito disso, né, do Planserve. Ele falou, não, se tiver qualquer problema, o Planserve, ele, principalmente quando é algo cirúrgico, diz que é mais fácil liberar até do que grandes planos de saúde, segundo o médico, né? É isso que eu estou te dizendo. Eu acho que às vezes é mais pontual, pô, é mais pontual, é uma questão ali pontual. Na grande maioria dos casos não tem tido esse problema. E eu te digo que essa triagem todos os planos de saúde faz. Eu conheço vários casos de Bradesco e outros mais que teve que ficar esperando passar por uma triagem para autorizar, para uma coisa. Então, eu, de fato, depois que a comissão apurou, nós apuramos, ligamos para várias tais, ouvimos os dois lados, ouvimos a sociedade civil, ouvimos o Planserve, ouvimos os credenciados, e não há na verdade, pegar algo desse tamanho e transformar em algo muito grande. E o Planserve esclareceu, soltou uma nota esclarecendo ponto a ponto. Deputado, em relação aos hospitais, né, os hospitais estaduais, eu sou do interior da Bahia, eu sou do município de Irecê, obviamente que eu acompanho a vinda de pessoas do interior para cá, né, familiares, amigos, muitas vezes que não tem assistência médica lá no interior, aí vem para aqui, para Salvador. Acho que o grande questionamento é que muitas vezes as pessoas, obviamente, vêm desassistidas e muitas pessoas não têm condições, aí não têm nem transporte, às vezes, alimentação e nenhum local para ficar aqui na capital, né? Na capital. Aí, qual a opinião do senhor a respeito dos hospitais? O senhor acha que precisa dar uma melhorada no número de hospitais? Olha, Fernanda, deixa eu te falar. Em relação a isso, é um outro problema que também a gente vem batendo desde o início do nosso primeiro mandato, que é a regionalização da saúde, principalmente da alta complexidade, que é a questão hospitalar. A construção de hospitais regionais de alta complexidade para atenderem lá na região, para que as pessoas não precisem se deslocar para os grandes centros, região metropolitana de Salvador, que aí sobrecarrega aqui em Salvador e causa esse desconforto todo que você narrou aí para o paciente vir numa situação de fragilidade doente. E isso já foi feito. O governador Rui deu um avanço enorme. A Bahia passou anos com pouquíssimos hospitais apenas aqui. HGE, Clécio Andrade, Feira, praticamente. Roberto Santos, foi construído o Hospital da Costa do Cacau, lá em Ribeira do Pombal, equipou, botou UTI, em Juazeiro, em Ilhéus, Itabuna, no Oeste, ou seja, tem construído. É claro que a gente precisa avançar mais ainda. Nós precisamos de mais hospitais regionais. Então, acho que o grande desafio para responder isso aí é a gente poder, ao máximo, regionalizar a nossa saúde. Ter um grande hospital em cada território nosso. Deputado, eu gostaria que o senhor comparasse o executivo com o legislativo. O senhor já foi vice-prefeito, não foi isso? Do município de Conceição de Coité. Eleições o ano que vem, 2024, muitos legisladores vão se candidatar. Eu converso muito nos bastidores, a gente estava fazendo até a soma, acho que eu acho que uns 6 ou 7 ou até 8 devem enfrentar essa disputa eleitoral o ano que vem. Eu gostaria de saber se o senhor pretende ser candidato no município ou pretende ficar aqui quietinho no parlamento baiano? Não, eu não sou candidato a prefeito na minha terra, em Conceição do Coité. Amo minha cidade, a cidade onde eu nasci, mas eu não sou porque nós já temos no nosso grupo político definido lá uma chapa, que é minha esposa, Val, e Betão, um vereador histórico lá, de 6 mandatos. E já era uma vontade popular em 2020, a gente, por questões outras, não conseguimos concretizar, e agora, com fé em Deus, nós vamos concretizar. Isso já está sacramentado, vai ser uma chapa concorrente lá, então não precisa que eu coloque o meu nome, eu vou apoiá-los, ajudá-los, mas tenho o compromisso também de ajudar em outros municípios ou permanecer aqui no parlamento.
Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor, parabenizá-lo pelo trabalho aqui no Parlamento, né, por ser o segundo deputado mais votado aqui na Casa pelo terceiro ano, está no terceiro ano e foi o terceiro mandato e foi o segundo mais votado aqui no Parlamento por presidir uma comissão tão forte, né, e tão importante que é a Comissão de Saúde, obviamente, que está sempre ali pulsando. Então, eu quero agradecer a presença do senhor e por ter discutido com a gente aqui assuntos tão importantes como a regulação, o Planserve, hospitais regionais que o senhor tem sugerido. Então, obrigada, deputado. Eu que agradeço, Fernanda. Espero que você me convide mais vezes. O tempo passa rápido, correndo. A gente pensa que vai conversar tanta coisa em 30 minutos, mas é rápido. Mas eu agradeço desde já, parabenizar todos que fazem o questão de ordem aí. Então, dizer que foi um prazer enorme e tenho certeza que voltaremos mais vezes aqui para continuar esse debate. Com certeza, deputado. Muito obrigada pela presença do senhor. Obrigado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.